Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, em que juntos talvez possamos aumentar o nosso discernimento, a nossa compreensão e principalmente, as nossas boas práticas em relação a tudo que nos traz esta linda obra de amor, o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Nós paramos na questão 74, que fala sobre fluidos, E desenvolveremos o tema a partir desta questão. Então, convido, por favor, nosso irmão Milton para soltar o áudio, e assim podermos debater um pouquinho mais sobre isso. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, podem parar, perguntar, questionar, estamos à completa disposição diante das nossas limitações. Por favor. 74. É o fluido vital que determina o tempo de permanência humana na Terra? A quantidade de fluido vital é determinada por Deus, porém, através das vossas escolhas, podeis encurtar ou prolongar o tempo de permanência no orbe. É uma questão bastante importante que, sim, o fluido vital que existe dentro do meu organismo é o que determina se eu estou vivo ou não. Entretanto, a gestão deste fluido vital é previamente determinada por Deus, ou seja, o nosso tempo de vida é determinado por Deus. Uns vão viver mais, outros menos. Entretanto, nós, através das nossas escolhas, nós gerimos os fluidos vitais, Então, por exemplo, quando eu tenho escolhas positivas, uma vida saudável, entre outras questões, eu amplio o meu fluido vital. Quando eu tenho escolhas negativas, vícios, vicissitudes, maus hábitos, eu reduzo o meu fluido vital. Então, apesar de ser previamente determinado por Deus, o meu tempo de vida também cabe a mim, E sabendo disso, trago para mim uma enorme responsabilidade, que é não apenas a de estar vivo, mas a de permanecer por mais tempo e com maior qualidade de vida através da minha própria gestão. Isso a ciência moderna não apenas traz, como confirma diariamente, Então, os seus hábitos podem dar longevidade às suas vidas ou encurtá-las, dependendo de como utiliza, Por favor. Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Meu irmão, quando a gente fala determinado por Deus, isso também pode ser feito pelo trabalho dos espíritos no plano espiritual, no momento da reencarnação, aquele feto já tem aquela quantidade de fluido, isso é coordenado pelos espíritos responsáveis pelo plano de reencarnatório? Certamente, Deus não é um executor, É coordenado pelos espíritos superiores a você. Entretanto, determinado por Deus, Nós não podemos deixar de mencionar, porque a determinação é divina. Não existe um espírito tão evoluído que possa definir a necessidade da existência do outro, Ele pode coordenar e dizer o seguinte: olha, você passará por essa prova, por aquela expiação, e sucessivamente. Entretanto, a determinação prévia é de Deus. Agora, vocês já pararam para se perguntar quanto tempo eu viveria se eu levasse a minha vida de forma regrada, em completa harmonia às leis de Deus? Quanto será que eu viveria mais, É uma pergunta a ser feita, para si mesmo. E aí você pode dizer: não, mas hoje eu tenho uma vida saudável, Eu faço exercício físico, eu como corretamente. Mas ao decorrer da minha existência, desde quando as escolhas não eram minha culpa, era culpa dos meus pais, por toda a minha existência, como será que eu prejudiquei, os meus fluidos vitais? Será que eu consumi alimentos saudáveis? Será que eu estive com as melhores escolhas, E aí, quando você coloca, essa balança na sua frente, você vê que nós reduzimos muito, as nossas existências de acordo com as nossas más escolhas, com os nossos vícios, com as nossas vicissitudes. E algo mais grave que isso, nós damos a importância e atrelamos à felicidade os vícios que nos levam ao mal e não ao bem. Nós condicionamos desde a infância, desde a adolescência, por exemplo, a ida a festas, privação de sono, consumo de álcool, tabagismo, drogas, como a busca pela felicidade. Nós não conseguimos condicionar hábitos saudáveis na busca pela felicidade. O ser humano, quando ele chega
numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, num domingo, o que vem em mente são coisas que agridem a saúde. Então, ele quer comer demais, então ele priva a alimentação durante a semana para exagerar no final de semana. Ele priva o álcool durante a semana para exagerar no final de semana, e assim sucessivamente. Como se isso fosse a felicidade proibida. Ele não consegue, claro que há exceções, né, mas ele não consegue trazer nos bons hábitos a felicidade. E isso cria um dificultador na gestão da sua existência. Porque se aquilo que eu gosto é o que me faz mal, farei mal a mim mesmo. Agora, se aquilo que eu gosto é o que me faz bem, não será nenhum esforço me fazer bem. Pois não. Boa noite a todos. Uma dúvida, meu irmão. Como fica a questão dos fatores genéticos, como eles interferem no volume de fluido vital? Diretamente, né? Cada um vem com a genética que é necessária para a sua existência, né? Alguns vêm com predisposições genéticas para, por exemplo, doenças cardiovasculares, outros para doenças cancerígenas, outros para diabetes, entre outras questões. Entretanto, a gestão da minha vida não apenas previne, como até inibe essas enfermidades de aparecerem, né? O fator genético, ele foi descoberto, né, pela humanidade para que você possa fazer um trabalho de prevenção, e não apenas de informação. O que adianta saber que eu poderei ter problemas cardiovasculares e continuar fazendo a mesma coisa? Saber que eu poderei ter diabetes e continuar consumindo carboidratos e doces demasiadamente? Não resolve, né? Então, os fatores genéticos, eles trazem consigo, né, a responsabilidade da mudança. Mudança a qual, quanto antes começa, a ciência moderna já trouxe, mais apto, né, esse organismo está de não enfrentar essas enfermidades. E se acontecer por algumas encarnações os bons hábitos, você pode até tirar da genética. Olha que interessante, né? O organismo vai se condicionando. Então, peraí, isso não acontece, você vai fortalecendo o seu DNA. A gestão divina é maravilhosa, né? Pois não, irmão Miguel? Boa noite, professor, boa noite a todos. Por que Kardec, no Livro dos Espíritos, se referiu muito a fluido vital e na Gênese foi abandonado, passado para que fosse diferente de fluido vital? Tá? Então, por que foi abandonado na Gênese? A Gênese não abandona nada das obras, né? Ela aprimora. Você tem citações na Gênese como fluido magnético, que nada mais é do que uma derivação do fluido vital. Mas nós temos o contexto, né, irmão Miguel? Quando você pega a Gênese, para ela chegar a uma denominação de fluido magnético, ela tem um contexto que o leva a isso. Diferentemente do Livro dos Espíritos, onde está simplesmente nas derivações. Nasce do fluido vital, universal, parte para o fluido vital e depois deriva-se em magnético. A Gênese já trabalha mais com a conclusão dos tratamentos, né? A Gênese, como que o meu organismo trabalha já na própria magnetização dos fluidos, né? Por isso que ela cita mais os fluidos magnéticos e menos os vitais. Entretanto, eles não são abandonados, são citados de forma vital também no livro A Gênese. Mas ele trabalha mais com o princípio vital. O princípio vital nada mais é do que a animação da vida. Então, com o fluido vital, no momento que há o princípio vital, você anima a vida. O ser humano teve, portanto, o princípio vital e tem o fluido vital. Uma macieira tem o fluido vital, mas não tem o princípio vital. Não sei se você entendeu a diferença. Então, a Gênese, ela cita bastante o princípio vital, porque está falando do funcionamento orgânico, né? O funcionamento orgânico está completamente ligado ao princípio vital. O organismo não seria inteligente a ponto de funcionar sem previamente um princípio. Professor, além da longevidade, porque hoje se preocupa muito, mas também a qualidade que se chega com essa longevidade de vida, porque hoje, devido a esses maus hábitos, as pessoas estão com muito sofrimento, tanto físico como psíquico. Isso é consequência
de não se cuidar da maneira correta? Quando falamos na construção de fluidos vitais, estamos falando na sua manutenção também. Sua manutenção é tão importante quanto sua construção. A ciência moderna já traz, por exemplo, que a alimentação é que te levará mais longe, os exercícios é que te levará melhor. Né? Então, uma pessoa ativa, com exercícios físicos, com sono de qualidade, com controle mental, terá uma qualidade de vida maior do que uma pessoa sedentária. Entretanto, a longevidade não está completamente ligada a esse exercício, ela pode estar ligada a uma alimentação, só que a pessoa chega mais mais debilitada, sem músculos e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que adquirimos fluidos, nós somos capazes de geri-los melhor ou pior, de acordo com a nossa condução. E muitas vezes achamos que estamos gerindo os nossos fluidos melhor, estamos gerindo pior. O excesso de exercício físico também faz mal. A busca pelo corpo perfeito não é necessariamente ser saudável, né? Então, existem discrepâncias, né? Em toda essa seara, né? Você olha uma pessoa bonita fisicamente, não significa que ela seja saudável. Ela pode ter construído essa beleza com anabolizantes, com cirurgias plásticas, com meios que pairam mais pela porta larga do que propriamente pelo esforço da construção, da que sua genética permite, né? Entretanto, a saúde está linkada ao seu estilo de vida de forma geral, né? A base do seu organismo é saudável ou não pelo seu estilo de vida e pela escolha que você fez. A quantidade de fluido vital é diferente em cada indivíduo? Sim, de acordo com a necessidade, suas práticas e cuidados diários. Ela já é diferente na pré-determinação divina. Uma pessoa vai viver 100 anos, a outra 90. Uma determinação de Deus. E aí ela torna-se diferente também na gestão. Então, se essas duas pessoas, né, gerem de forma diferente, elas terão, né, resultados diferentes. Um exemplo de prova disso, né, quando você pega gêmeos idênticos na Terra, eles vivem exatamente a mesma quantia de anos? Não, né, e eles foram criados com a mesma base. Então, isso não significa, né, cada um tem a sua destinação. Pois não. Meu irmão, a pessoa vem com todo esse fluido vital destinado para aquela certa idade. E quando ocorre um infarto, nesse caso, o fluido vital não sofreu nenhuma interferência? Não entendi a sua pergunta. A pessoa vem com o corpo, com o fluido vital para viver 70, 80 anos. Ok. Só que com 40 anos ele pode ter um infarto. Sim. Isso não interfere no período que ele teria que ter o fluido vital para viver 80 anos? Sim, lógico que interfere, mas se ele teve um infarto, ele teve, assim, por escolhas, né? Escolhas ruins durante a sua encarnação, alimentações desregradas, escolhas de vida e hábitos não saudáveis. Se mesmo tendo tudo perfeito, ele teve esse infarto, era uma prova pela qual ele deveria passar, mas se ele tiver um infarto e desencarnar, cessa o fluido vital. Se ele tiver um infarto e continuar, abala a sua existência, diminui, por exemplo, a sua longevidade, mas ainda é uma nova oportunidade de criar novos hábitos. Pois não? Boa noite a todos. Primeiro um comentário. Na época foi escrita a codificação, a matéria tentava explicar muitas coisas, né? Explicar muitas coisas através da matéria. E nos tempos atuais é a energia. Hoje se diz que tudo é energia, tudo é vibração, energia, etc. Os próprios espíritos disseram, né? Isso é uma questão de nomenclatura. Vocês chamem como quiser. E hoje está muito mais focado nessa questão da energia, porque hoje já a ciência moderna já sabe que mais de 70% do que existe no universo é energia escura. Então, tudo
muita coisa é energia e são coisas que ainda não conhecemos. Sabemos que existe, denominamos dessa maneira, mas ainda não desconhecemos como funciona e como interagir com ela. Mas a minha pergunta não é em relação a isso. Einstein disse uma vez que Deus criou o relógio e deixou a natureza cuidar dele. Ou seja, Deus criou o homem com a sua constituição e deixou que o próprio homem, através da sua natureza, cuidasse de si. Isso estaria ligado a essa questão de o ente foi criado de uma certa maneira, porém, aquilo que ele vai fazer da sua vida é exclusiva responsabilidade do ser. É bastante lógico, né? Então, sim, o homem ele é criado pré-determinado tempo, né, de existência, com pré-determinado tempo. Entretanto, são as suas condições, ou as condições daqueles que o cercam, né, que darão a sua longevidade, a sua qualidade de existência. Sim, tem certo sentido, né, nessa citação. É claro que existem outras interferências, né? Vocês sabem disso, né? Algumas reminiscências, algumas expiações. Então, o ser, por mais que ele possa caminhar de forma impecável, às vezes ele tem provas ou expiações de erros pretéritos também, que fazem parte das suas escolhas, né? Pretéritas, mas não deixam de fazer, para passar. Entretanto, só tem uma forma de passar melhor, realizando as escolhas certas no hoje. Não existe outra, né? Você tendo ou não que passar por determinada prova, a melhor forma de você passar de forma mais tranquila, ou até mesmo evitar esta prova, são com as suas escolhas. Não existe outro método, né, irmão Afonso? Principalmente quando você já tem o poder de realizar as suas próprias escolhas, diferentemente de quando você tem a ignorância, por exemplo, e não sabe o que é melhor para você. Quando você sabe o que é melhor para você, realizar o caminho certo, né, escolher pelo caminho certo, é uma questão de obrigação. Alguém tem dúvida, nos tempos atuais, de quais são os caminhos certos a serem seguidos para a conservação do fluido vital? Vamos dar alguns exemplos práticos, né, só para, caso haja dúvida. Alguém acredita que dormir mal faz bem para a saúde? Alguém acredita que comer mal faz bem à saúde? Alguém acredita que não exercitar-se faz bem à saúde? Alguém acredita que alimentar-se com alimentos impróprios faz bem à saúde? Consumo de droga faz bem à saúde? Consumo de álcool faz bem à saúde? Tabagismo faz bem à saúde? Então, se você já tem as respostas, basta exercitá-las, né? Vamos lá. Pois não, irmão Miguel. Professor, poderia nos dizer se é de Kardec que ele disse que o espiritismo era uma ideia, precisava ser estudado? O nome espiritismo significa estudo dos espíritos. Entendeu? Estudar os espíritos, né? Espiritismo não é propriamente, em sua original concepção, uma religião. Ele tange 3 fatores, né? Filosofia, ciência e religião, e os três têm que estar unidos, né? O espiritismo, ele sempre existiu. A diferença é que Kardec o codificou, né, irmão Miguel? Então, o que Kardec fez foi, através da própria comunicação dos espíritos e mais alguns encarnados, foi criar, né, um conceito e organizar aquilo que sempre existiu. Então, o espiritismo ele só tem validade se praticado, isso é um fato, né? Você ler o livro dos espíritos não te faz espírita. Você praticar o livro dos espíritos te faz espírita, né? Então, essa é a diferença. E, principalmente, te faz cristão, né? Porque ele casa completamente com os passos deixados por Jesus Cristo em sua passagem pela Terra. Então, para o espírita, o verdadeiro, o genuíno, pouco importa, né, se você está seguindo o espiritismo. Interessa se você está seguindo Cristo e as leis de Deus.
né? Seguindo Cristo e as leis de Deus, você já certamente está no caminho correto. Lembrando que eu adoro essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Fora do espiritismo, há. É importante vocês entenderem isso. Vamos lá. Nota: o fluido vital é originado do universal. Através dele, surge o princípio vital, que possibilita que haja a vida orgânica. Tudo aquilo que é inorgânico possui fluido universal em seus elementos, mas não o princípio vital. Como tudo que existe de material no universo é importante para a evolução da vida, mesmo a pedra, quando tiver o princípio vital como desencadeador, possibilitará a criação da vida. O que veio a somar daquilo que nós já discutimos é que tudo que existe no universo é importante para a sustentação da vida. Ainda que não seja abrandado pelo princípio vital, ou mesmo que não tenha o fluido vital e tenha só o universal, ele fez parte da sustentação da existência, né? Por exemplo, quando você pega uma pedra, né, nós já havíamos citado isso, numa pedra você tem cálcio, você tem magnésio, você tem ferro, entre outras questões, e o que são vitaminas e minerais necessários, né, para a sustentação orgânica atual. Então, apesar de o ferro não ser animado, né, pelo princípio vital, tenta deixar o seu organismo sem ele. Você adoece. Então, são essas questões, né, que nós precisamos contemplar. É por isso que o organismo vivo, né, o planeta, ele é todo, como um todo, muito importante, né? Vamos entender, por exemplo, o que acontece no impacto de um corpo quando ele não consome água. O que aconteceria com a vida, e eu não digo vida humana, se a água fosse extinta? A vida é extinta de acordo com a existência da água, né? E aí o ser humano toma algumas decisões que não fazem sentido a importância, né, daquilo que, como o desperdício, como a poluição, como a má utilização. Então, como eu pego a base da existência da vida e poluo? Como eu desperdício? Como eu posso pensar que o meu bem-estar momentâneo é mais importante do que a continuidade da civilização? Então, são coisas que só atrasam o planeta Terra, né? Deixando ele cada dia mais distante do caminhar do mundo de regeneração que vocês tanto sonham, né? E tanto citam em diversas obras, mas ainda pouco fazem por merecer, né? Vamos lá. 75. A obra O Livro dos Espíritos, em nota explicativa da questão 70, menciona que o fluido vital deve ser renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias são essas? Todas as necessárias para a vossa sobrevivência. Elas estão nos alimentos, na água e também no amor intencionado. Tais substâncias darão qualidade ao fluido vital, que se encontra em tudo que sustenta a vida. Exatamente, né? Então, eu estou vivo e saudável porque eu sustento a minha vida com tudo que possui fluido vital, né? Desde o ar que eu respiro, a água que eu consumo, o exercício que eu pratico, o alimento que eu escolho, e assim sucessivamente, né? Dúvidas? Vamos lá? 76. Os alimentos transgênicos possuem fluido vital na mesma proporção que um alimento orgânico? Sim, a vida orgânica não prospera sem o fluido vital. No entanto, se eles irão proporcionar os mesmos nutrientes aos que os consumirem, dependerá da qualidade dos estudos envolvidos antes de seu lançamento. Por isso, a importância de ser equiparada ao tempo de pesquisa e progresso. Interessante isso, né? Então, qualquer ser vivo possui o fluido vital, senão não estaria vivo. Agora, a quantidade de nutrientes... Quem aqui já chupou uma laranja ergamão?
Sinto informar aos menores de 30 anos, vocês não chuparam uma laranja. Não da forma que ela deveria ser. Aqueles que consumiram uma laranja há 30 anos atrás lembram o sabor de uma laranja, de uma mamão, de uma cenoura. Lembram o sabor dos alimentos da forma que eles são, e não da forma que vocês podem comprar em um supermercado. Hoje eles são mais bonitos, são mais atrativos, você não vê nada, né? Absolutamente nada em um alimento. Entretanto, jamais terão o mesmo sabor. Porque são modificados para produzir mais. São modificados para suportar as pragas, o consumo dos insetos, dos pássaros. Eles são modificados para resistir e não para nutrir. Então, o seu organismo não sente o mesmo sabor. Isso, quando eu digo, eu estou falando de frutas, mas isso em todos os alimentos, né? De uma forma geral. A alimentação, ela decaiu muito com o passar dos anos, de acordo com o aumento da população mundial e com as escolhas pela beleza, pela produção em massa, ao invés, né, da qualidade daquilo que é produzido. Né? Então, os mais antigos, como eu, irão me lembrar, irão aceitar, né, aquilo que eu estou dizendo e entender o que é, né? Porque já tiveram os dois cenários, né? Comeram um abacaxi com 5 anos de idade e comeram um abacaxi nos tempos atuais. E sempre que consomem, falam, nossa, como é aguado hoje em dia, né? Eu não sinto mais o sabor dos nutrientes, né? E assim é. Vamos lá. Pois não? Essa pergunta se remete à pergunta anterior dos alimentos geneticamente modificados. Na verdade, esses alimentos geneticamente modificados, eles são assim modificados, né, para produzir em maior quantidade, para resistir às pragas e assim, mas não significa que não tenha fluido vital, você permanece vivo comendo esses alimentos, mas você permanece menos vivo, vamos dizer assim, né? Você não tem a mesma condição nutricional, né? Você precisa de muito mais, com consequências negativas, muitas vezes, do que você teria com uma alimentação normal, né? Uma alimentação... E eu não vou falar orgânica, porque às vezes os irmãos pensam assim, mas orgânica você consegue atingir isso. Não, não consegue, porque em níveis de solo você não tem mais os mesmos nutrientes, né? Você não consegue, a não ser que você esteja numa terra virgem, que aquele alimento nasce, né, de forma espontânea. Mas vamos lá. Até a água que o rega é diferente, né? Vamos lá. 37. As alterações transgênicas promovidas nos vegetais e animais ferem alguma lei divina? Não, desde que realizadas de forma compatível à maturidade evolutiva humana. Contudo, antecipar etapas com experiências não comprovadas pela ciência é prejudicial à saúde. Agora vamos voltar à prática. Apesar de ser menos saudável, vocês conseguiriam suprir toda a alimentação da população mundial com as mesmas práticas pretéritas? Naquela época, a população era 1/5 do que ela é hoje. Com o aumento da população, é necessário que haja um aumento da produção. E para aumentar a produção é necessário combater as pragas, combater as ervas daninhas, entre outras questões. E aí ter uma perda na qualidade, mas um aumento na quantidade. Então, é necessário. Da mesma forma para com os animais, né? Então, acaba sendo necessário no molde, mas é uma pena, né? É uma perda considerável na qualidade e na saúde. Pois não. O transgênico, ele é uma melhoria intrínseca do vegetal, né? Então, melhora-se as condições daquele vegetal, a sobrevivência e a produtividade nas condições em que ele vai ser cultivado. Uma grande vantagem, no meu ponto de vista, que reduz ou até elimina o uso de agrotóxicos. Então, ao benefício da saúde, hoje ele seria
muito mais benéfico do que um plantado normalmente com o uso de agrotóxico como se usava há 10 anos atrás. Certo? Errado. Errado, irmão. Porque o que acontece? Há 10 anos atrás você não tinha essa quantidade de pragas, então você também não precisava dos agrotóxicos, você tinha até questões naturais, né? Com o aumento das culturas, aumentaram as pragas. Então, a lei da oferta e da demanda, né? Aumentaram os alimentos propícios para a proliferação dessas pragas, né? O que acontece? O transgênico, ele não necessariamente é feito para ser um melhoramento dos nutrientes daquele alimento. Ele é feito para ser mais resistente à sua prática culturável. Por exemplo, você tem uma soja RR. O que é uma soja RR? Ela é resistente a Roundup, vamos dizer assim. Então, você pode passar o glifosato nela, que é um produto químico que é feito para eliminar as ervas daninhas de folha fina, e você não terá um prejuízo nessa soja, ela não absorverá, ela é seletiva, ela não absorve, então você consegue ter uma produção maior por conta do controle dessas ervas daninhas. Entretanto, não significa que essa soja tenha mais qualidade do que aquela soja ali de 20 anos atrás, né? Da mesma forma com outros tipos de cultura, né? Você tem aprimoramentos genéticos de hortifruti, de outras culturas que fazem, por exemplo, que um pé que produzia uma caixa de berinjelas produza 2, 3, um pé que produziria uma melancia produza 10, 20, entretanto, né, não significa que estas tenham mais nutrientes, né? Então, são coisas distintas. Existem alguns alimentos que conseguem concentrar nutrientes com essa gestão. Entretanto, essa concentração não necessariamente é benéfica. Vamos lembrar que a origem de cada nutriente em cada alimento foi dada por Deus. Quando eu modifico isso, eu tenho consequências, né? Por exemplo, os irmãos falam de algumas frutas venenosas, né? Algumas frutas perigosas. Eu vejo muito um paradigma em relação ao consumo da carambola, por exemplo. O pessoal fala, nossa, uma fruta tropical, né? Contém no Brasil a carambola. Então, a pessoa comer carambola faz mal ao rim. Então, por exemplo, sabe-se que quem tem problema no rim não deve consumir a carambola, mas quem é saudável tem uma quantidade para consumir de carambola, né? Então, o ser humano, com o passar dos anos, cria, né, tabus e lendas que acabam perpetuando, né, em sua existência, como algumas frutas prenderam o intestino, quando é de fato isso, né, tudo bem, mas a maioria das frutas é composta por fibras, né? Então ela solta o intestino, diferente, e assim sucessivamente. Então a ciência vem trazendo, né, cada vez mais que manga com leite não mata, e assim sucessivamente, né? Coisas que vocês criaram na existência cultural de cada um de vocês. Agora, se você comer uma árvore, uma mangueira inteira, e tomar 10 litros de leite, você corre o risco de ter o óbito, tá? Então, isso é importante também, tá? Por favor, irmão. 78. Quando exercitamos nosso corpo e o mantemos saudável, adquirimos mais fluido vital ou apenas o conservamos? Ocorre a aquisição de mais. Tudo aquilo que propicia saúde amplia vossos fluidos vitais, na mesma proporção que hábitos não saudáveis os diminuem. Quando eu pratico exercício físico, eu estou melhorando o funcionamento das minhas hemácias, eu estou levando mais oxigênio para cada órgão do meu corpo, eu estou melhorando meu tônus muscular, estou sustentando melhor os meus ossos por consequência, estou melhorando o meu funcionamento cerebral, estou melhorando o meu funcionamento cardiopulmonar, estou melhorando a minha circulação, estou melhorando a absorção dos alimentos, o meu intestino. Então, é claro que eu estou adquirindo fluido vital e não apenas conservando, né? Então, é bem óbvio na atualidade que o exercício físico ele vem, né, para somar e muito na existência da longevidade, da qualidade da existência também, principalmente na qualidade dessa longevidade. 79.
Em O Livro dos Espíritos, é dito que quem possui maior quantidade de fluido vital pode doá-lo a quem tem menos, e, em certos casos, fazer voltar a vida prestes a extinguir-se. Como isso ocorre? Só podeis doar aquilo que possuís. Portanto, quando cuidais bem da vossa saúde, tanto corporal quanto mental, sois agraciados com abundância, podendo praticar a caridade através das doações fluídicas. Vamos dar um exemplo disso? Doação de sangue. Alguém que está plenamente saudável pode doar sangue para aquele combalido. E este combalido reerguer-se. E esse organismo do saudável demora poucos dias ali para recuperar o sangue previamente doado, né? Então, olha a beleza da existência divina. Existem pesquisas, né, que trazem, inclusive, os benefícios da doação sanguínea, né? Então, hoje sabe-se que doar sangue não apenas ajuda o receptor, como também auxilia o doador, né? E aí entramos em algumas questões, né? Tudo aquilo que me impede de doar sangue, então, é uma má prática, né? As minhas decisões, as minhas escolhas fazem com que eu me distancie desse lindo projeto de caridade. Vamos lá. 80. Em geral, as crianças expressam ter maior vitalidade por possuírem maior quantidade de fluido vital? Sim, porém, possuem-na por diversos motivos. Dentre eles, o fato de que é na infância que existe o desenvolvimento dos órgãos e agregados, exigindo assim abundância de fluido vital, bem como a necessidade do desprendimento espiritual e aproximação material para cumprir sua prova no mundo dos encarnados. A lei natural já mostrou que os fluidos vão diminuindo com o passar da idade. De forma natural, é claro que não é uma regra, as crianças costumam ter mais saúde, né, que os adultos e que os idosos, né? E isso ocorre por esses diversos fatores acima mencionados, né? Então, é na infância que a criança está no ápice, né, da formação dos seus órgãos, nos desenvolvimentos do seu organismo, e aí, com o passar da idade, né, meus irmãos, nós vamos perdendo o fluido vital, vamos perdendo a capacidade de sustentar a mesma vitalidade. Então, nós estamos vivos, mas menos vitalizados. É claro que isso pode ser modificado também com as minhas escolhas, né? Nós temos vários idosos que estão com uma ótima vitalidade, que conseguem ter uma ótima qualidade de vida por conta das suas escolhas. E esse é o caminho, né? E temos também jovens que estão completamente acabados, né, por conta das suas escolhas. Então, aí fica a reflexão interna para cada um. Pois não? Meu irmão, uma dúvida. O desprendimento espiritual da criança, ou seja, ela se afastar do mundo espiritual, é uma regra? Porque é interessante, porque se ela tem esse apego espiritual, depois ela se afasta, e às vezes demora para voltar para se tornar espiritual de novo, né? É uma regra? Tem que ser assim? Você diz o fato da criança ser desapegada espiritualmente? Não entendi. Reformule melhor, por favor. O texto fala assim, ó, bem como a necessidade do desprendimento espiritual e a aproximação material. Pelo que eu entendi, a criança, para poder cumprir a prova dela, ela tem que se desapegar um pouco do mundo espiritual. Na verdade, conforme ela está na sua infância, ela aproxima-se do material com a vitalidade, com o fluido vital, e distancia-se do espiritual, que é onde ela estava antes do véu do esquecimento. É um processo natural. E aí, na velhice, ela reaproxima-se ao mundo espiritual, né? O espírito, ele percorre essa dinâmica, né? Então, eu estava desencarnado, encarnei. Então, existe é muito comum você ver crianças de 2, 3 anos relatando, por exemplo, sobre vidas anteriores, sobre ver pessoas desencarnadas. É muito comum. Está ainda no apego, né, espiritual. Aí,
ela aproxima-se do material, geralmente fica cética durante grande parte da sua existência. Você fala, não, cética não, ela vai numa religião, ela frequenta, mas fica, porque foca em outras questões, e aí no final da vida volta à espiritualidade, porque vê que a matéria não será eterna, e é bom se apegar com a minha nova casa. Né? Essa é na regra é assim que acontece. Então, deixa eu ficar de bem com a minha nova moradia, já que a antiga está cada vez mais destruída, né? Bem-aventurados aqueles que conseguem ainda com a casa em pé tomar a decisão de solidificar a outra, né? Esses têm um grande mérito. Então, os jovens, né, que partem para a religião, que partem para as boas ações, para a caridade, e são bem-aventurados. Nós temos no centro, por exemplo, uma dificuldade muito grande de atrair os jovens, né? Parte da explicação está aqui. A parte da explicação está dentro de si, né? É só lembrar da sua juventude, né? A última coisa que você ia querer ver é uma igreja ou um espírito falando através de uma tela, né? Quando você é jovem, você tem outros anseios, né? Não é uma regra, existem jovens com uma diferente forma de pensar, mas de uma forma geral, quando somos jovens, acreditamos ser imortais, invencíveis, né? Acreditamos que não precisamos de nada e muitas vezes nem de Deus, né? Mas aí a vida nos ensina o quanto nós precisamos de Deus. E esse processo, ele acontece, né, geralmente, quando o ser cria-se o seu despertar. Lembrando que não é uma regra, tem jovens e crianças extremamente apegados a Deus. Pois não, irmã? Boa noite. Tem uma pesquisa recente, eu não me lembro qual foi, né, a fonte que eu vi, mas que até tem uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala sobre muitas pessoas terem se afastado do espiritismo nesses últimos anos, jovens e adultos. E aí, um dos principais motivos é que o espiritismo não está acompanhando como deveria, né, como o próprio Kardec nos diz. Se a ciência falar algo diferente do que eu disse, siga a ciência. Então, eles falam que o espiritismo ficou muito defasado, né? Que ele não tem se atualizado, não só em relação à questão, né, das ciências biológicas ou exatas, mas também das ciências humanas e sociais. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito. E que isso afasta, né, os jovens e também os adultos, por se sentirem, alguns até se sentirem excluídos, né, desse processo. Bom, nós estamos estudando nesta noite o Livro dos Espíritos, a obra interminável, uma complementação da doutrina espírita que veio em 2018, 2019, o seu lançamento, então está bastante atualizado. Dentro desta obra, por exemplo, você fala sobre pandemia. Dentro dessa obra, você fala sobre depressão, sobre as faculdades mentais. Dentro dessa obra, você fala sobre sexualidade. Então, talvez é o jovem que não esteja se atualizando, né? Diferente. O Espiritismo sempre foi atualizado, né? E quando falamos de obras básicas, saindo de 1857, partindo por todo esse trajeto até o Livro dos Espíritos, a obra interminável, temos as mais 400 obras de Chico, tantas outras de Divaldo, tantas outras de Irvênia, enfim, tantos irmãos que passaram pela Terra contribuindo para essa sustentação. E, de fato, Allan Kardec falou e repete, né? Se ele pudesse, ele repetiria. Se o Espiritismo, se você um dia não acompanhar a ciência, acompanhe a ciência. Entretanto, o Espiritismo acompanha a ciência, né? O jovem, muitas vezes, não consegue enxergar, mas se você ler um livro dos Espíritos de 1857, e principalmente uma Gênese, de 1860, e alguma coisa, você vai ver que muitas questões nem existiam na época cientificamente, e ali já foram comprovadas, né? E que não há nenhuma contradição com a ciência moderna. Irmã? Está mutada? Respondi sua pergunta? Ah, tá. Não, eu só ia comentar que as ciências sociais, né, até ele próprio, o Haroldo, ele fala, né, isso é uma estatística, eu não me lembro o percentual, né, e eles estavam extremamente preocupados, porque, na verdade, é um número bem expressivo, né, de pessoas que estavam se afastando.
E aí ele fala, eu já vi outras, né, vertentes falarem muito sobre isso, que ciências sociais principalmente, né, a gente hoje em dia, a gente tem muito pouca, né, tudo bem que tem esse exemplo que você citou, mas a gente tem muito pouca atualização e talvez até mesmo, então, não sei se o movimento espírita precisa rever as suas ações, né, mas é uma pesquisa que as pessoas começaram a repensar e refletir, né, sobre como tentar reverter esse quadro, né? Em relação às ciências sociais, né, como eu repito, né, e vou reiterar, nesta obra há contido muito material na sustentação, inclusive falando, por exemplo, em 1/3 dela sobre animais, né, um tema tão importante e pouco mencionado em 1857, por questões óbvias, né? As pessoas nem respeitavam a raça humana naquela época, quiçá os animais, né? Então, hoje tem-se já a atualização através do Livro dos Espíritos. Agora, nós temos que tomar um cuidado, irmã Andréa, para não confundir o espiritismo dos espíritas. São coisas distintas. Em todas as religiões, nós temos pessoas boas, bem intencionadas e pessoas ruins. O espiritismo não seria diferente. Tem pessoas com ego inflado, donos da verdade, no catolicismo também, no evangelismo também, e assim sucessivamente. Mas nós não podemos condenar a religião por conta de algumas interpretações errôneas, né? O espiritismo, diante da sua existência, né, nesses 166 anos, 167 anos de existência, ele veio apenas para somar a compreensão humana já existente, né? O Espiritismo não trouxe nenhum milagre de receita, não trouxe nenhuma receita milagrosa da existência. O Espiritismo apenas organizou aquilo que sempre existiu, que nada mais é que a voz da sua consciência e as suas ações, embasadas na lei divina, embasadas em tudo aquilo que Cristo exemplificou pela Terra. Ok, obrigada. Eu que agradeço a sua participação, muito importante debatermos todos os temas. Vamos lá, irmão. 81. Em caso de graves lesões ou doenças, o estoque de fluido vital do corpo é afetado? Sim, é afetado e diminui na proporção da doença ou lesão. Porém, pode ser reposto se houver o restabelecimento da saúde. Agora, voltando à questão que o irmão Rui havia perguntado, né, se eu tenho um infarto, tudo bem. Ele afeta e diminui na proporção da doença, mas volta de acordo com a organização da vida. Então, se eu tenho um infarto, foi por minhas escolhas. Eu afetei meu fluido vital? Claro. Mas aí, conforme eu recomponho minha saúde, eu posso, né, ter o retorno desse fluido vital. O legal é que o fluido vital acaba não sendo algo estático, né? Ele é algo dinâmico. Você consome, ganha, perde, e assim sucessivamente. Entretanto, algumas decisões fazem com que a nossa saúde se torne irreversível nessa existência, né? Então, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, 50 anos de degradação não serão corrigidos por 5 anos de boas ações, né? Então, eu preciso tomar essas decisões a tempo, né? Eu preciso ter tempo hábil de tomar a decisão da boa prática, da boa saúde, né? A ciência moderna já traz esses números, né? Então, por exemplo, na ciência moderna, vocês encontram que uma pessoa que escolhe parar de beber e parar de fumar, por exemplo, até os 35 anos, não morrerá por conta desta enfermidade. Por quê? Isso é uma média, né? Esta pessoa teve tempo de organizar, o seu organismo estava no ápice ainda para recuperar-se. É claro que existem médias para mais e para menos, então é uma regra. Por exemplo, uma pessoa que consegue deixar de consumir alimentos gordurosos até os 30 anos de idade tem muito mais chance de ter uma vida saudável, porque o seu fluxo sanguíneo ainda está forte, tudo funciona, né? O seu poder de regeneração funciona. Uma pessoa que decide parar com 80 anos é melhor do que não parar. Entretanto, ela tem uma chance matemática menor, né, de regenerar-se. Pois não. Meu irmão, o excesso de fluido vital pode criar alguma anomalias no corpo físico? Todo excesso faz mal, né? Tudo que é em excesso
faz mal. Então, excesso de fluido vital geralmente é eliminado, né, pelas fezes, pela urina, pelo suor. Então, o nosso organismo ele tem uma forma de regular esses excessos, né? Mas todo excesso, né, não é saudável também. Por exemplo, um excesso de células é que forma o câncer, né, em um determinado local. Uma má organização, né, essas células começam a trabalhar de forma desordenada, criam um excesso, é uma massa cancerígena. Então, excesso de células. Se fosse as células em sua devida quantia, você não teria a formação. Por exemplo, tá? É um exemplo, né? Por exemplo, os irmãos buscam hoje nas atividades físicas o consumo de hormônios. Hormônios em excesso são prejudiciais, né? Então, se eu escolho, por exemplo, pelo excesso de hormônio, se eu sou homem, eu posso ter problema na próstata. Se eu sou mulher, eu posso ter problema na mama, no ovário, no útero, né? E assim sucessivamente. Então, excesso não é o caminho, né? Equilíbrio é o caminho, sem querer fazer merchan do centro, né? Mas equilíbrio é o caminho. O nome foi bem escolhido, parabéns aos irmãos, tá? Vamos lá. 82. Como ocorre a interação dos medicamentos da Terra com o fluido vital do encarnado? Os medicamentos desenvolvidos pelo homem, quando aplicados de forma correta e responsável, auxiliam o corpo a produzir fluidos vitais e a autorregenerar-se. Se aplicados de forma irresponsável, diminuem-nos ou cessam-nos. Agora, eu vou inverter. O professor faz uma pergunta para os meus irmãos, né? Qual que é o limite? Né? Como saber e definir o que é bom e o que é ruim? Aonde está o excesso e aonde não está? Quem poderia me responder essa pergunta? Está dizendo que o medicamento, quando necessário, né, ele faz bem, ele ajuda o organismo a viver mais. Vou dar um exemplo. Antigamente, se você tivesse uma infecção por uma bactéria, estava morto, condenado à morte, né? Dificilmente seu organismo aprenderia a combater a tempo. Hoje em dia, a criança tem uma infecção bacteriana e nada acontece, né? Você tem as vacinas, por exemplo, que são prévias, né? De como trabalhar com o sistema imunológico, entre outras questões, mas onde está o limite, né? Onde o medicamento torna-se o veneno? Boa noite, irmãos. Eu gostaria de tentar responder. Eu creio que o excesso, a gente consegue perceber que quando começa a fazer mal, aí sim é o excesso. Então, enquanto está fazendo bem, ele é adequado. Quando começa a extrapolar o limite, aí ele está fazendo mal. Ok, depois eu vou levar para uma outra linha de raciocínio. Quero ouvir. Temos 3 irmãos aqui, né, querendo falar. 2, pode falar. Irmão Miguel? Infelizmente, as Big Tech vieram para fazer medicamento resolvendo um problema e criando outros. Tá? Eu acredito que um dia nós vamos voltar a usar tempos do chazinho da vovó. O que o irmão me diz? Antes de falar da vovó, vamos ouvir os outros 2 irmãos, né? Irmão Alfonso, pois não. Bom, Paracelsus já dizia, no final da Idade Média, que tudo é veneno a depender da concentração, né? Se você não souber, se exagerar na concentração, exagerar no consumo, vira veneno. Até a água demais mata. Mas eu acho que a tecnologia hoje, ela está trabalhando no sentido de dimensionar essa necessidade de uma maneira cada vez mais individualizada, através de testes de laboratório, testes inclusive de DNA, no sentido de individualizar a dose de remédio de cada pessoa. Mas eu ainda espero ter um dia a capacidade de assistir, se não assistir encarnado, mas desencarnado, que a humanidade consiga controlar suas doenças sem precisar de medicação externa.
provavelmente desencarnado. Irmã Fátima? Boa noite. Na verdade, o meu é mais uma pergunta do que a resposta. A questão do medicamento para dormir. Qual que é a interferência dela, direta e indiretamente, no nosso perispírito? Ok, chegaremos lá. Irmão Rui? Só queria comentar que toda ação tem uma reação. Tudo que é excesso faz mal. Bom, agora eu vou levá-los a refletir, né? O medicamento, geralmente, ele trata o efeito e não a causa. Já pararam para pensar? Então, quando eu tomo um remédio para dor, eu tomo para tirar a dor. Mas o que está causando essa dor? Quando eu tomo um remédio, por exemplo, um antibiótico, para tratar a bactéria, mas o que criou essa infecção? Quando eu tomo, por exemplo, um remédio para gripe, eu estou tomando só para controlar os sintomas, pois a gripe é oriunda de um vírus que terá o seu ciclo, né? A irmã Fátima mencionou um ponto importante, os medicamentos para dormir, quando eles são necessários, né? E quais são os impactos do nosso perispírito? Meus irmãos, não existe uma resposta certa, mas a pergunta é, você está buscando resolver as causas ou só controlar os efeitos? Né? Então, vamos lá. Eu tomo um remédio para dor de cabeça porque eu tomei 30 garrafas de cerveja e estou com ressaca e com dor de cabeça. Meus irmãos, é um medicamento desnecessário, porque se você não tivesse tomado as 30 garrafas de cerveja, você não precisaria tomá-lo para tirar a dor de cabeça. Se você não tivesse consumido tanta gordura, você não precisaria tomar um medicamento para o controle do colesterol. Você poderia corrigir o seu colesterol dentro da sua alimentação. Que nem a irmã Fátima mencionou, medicamento para dormir. Você tem algum problema de ordem cerebral, hormônio, alguma disfunção hormonal? Talvez você precise do medicamento por um tempo. Mas se não tem, existem outras técnicas que podem auxiliar a desmamar desses medicamentos, por exemplo, meditação, por exemplo, me alimentar de forma mais leve antes de dormir, por exemplo, entre outras que a ciência da Terra já encontrou, ou será que eu estou, de uma certa forma, condicionado a este medicamento? Isso, eu quero deixar muito claro que nós não estamos instruindo ninguém a desmamar medicamento de forma espontânea. O desmame de medicamentos tem que ser feito de forma responsável, orientado pelo médico da Terra, mas não se esqueçam, meus irmãos, o medicamento que trata o efeito não trata a causa. É diferente, por exemplo, de uma vacina. Você está prevenindo um problema. É diferente de uma alimentação saudável, é diferente de uma vitamina que é um suplemento para o seu sistema imunológico, mas não na porta larga, né? Lembra que vitamina C eu encontro na laranja, na acerola, não é só naquele comprimidinho. Então, quando eu olho a vida como um todo, eu encontro diversas formas de aprimorar aquilo que é feito. E vou chegar a uma conclusão. Todos os medicamentos que eu tomo na minha existência, todos não. 90% dos medicamentos que eu tomo na minha existência é fruto das minhas más escolhas. Ou a curto prazo, ou a longo prazo. Por exemplo, você vai deixar de tomar um medicamento para controle de pressão? Claro que não. Você tem que tomar o resto da vida. Entretanto, o que ocasionou essa disfunção de pressão? O que o levou a ter? É o fator genético. Tá, mas será que meu consumo de sal foi normal? Será que meu consumo de carne vermelha não foi demasiado? Será que eu tive o controle mental necessário? Então, existem meios, né? E a ciência moderna, como o irmão Afonso disse, ela vai dosar cada vez melhor a utilização dos medicamentos. Os medicamentos voltarão a ser usados em extrema necessidade. Mas sinto informá-lo, irmão Afonso, que não sei se vejo isso ainda operando nos próximos 70 anos. A não ser que você esteja bastante animado com a sua expectativa de vida, talvez você veja do plano material. Bom, assim sendo, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade.
lembrando que os estudos ficam maravilhosos quando há participação dos irmãos, eu fico muito contente, né? Não há participação que seja negativa, todas elas vêm para somar, e nós, como espírito, saímos sempre também com um aprendizado muito maior. Então, nossa imensa gratidão, muito obrigado por mais essa oportunidade, que Deus possa acompanhá-los, estar dentro do lar de cada um de vocês. Boa noite.